Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Nessa semana de acolhimento do ciclo 4, para que você possa fazer uma boa transição do PET 3 para o PET 4, nossos professores elaboraram teleaulas especiais a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessas semanas. Juntos, vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do PET 3. Esse é um momento importante para a fixação do que já foi visto e de introdução para os conteúdos do PET 4. Agora, estamos com o professor Alexandre Marini, que vai responder as principais perguntas de Sociologia. Seja bem-vindo, professor! Nesta aula, vamos retomar os temas violência e desigualdade social, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professor? Isso. Vamos começar, então? Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, então, a gente vai tratar de algumas perguntas que estão lá no PET, né? São várias perguntas, muitas atividades que estão lá no PET. E a gente vai tentar resolver junto, com calma, explicando alguns conceitos que talvez não tenham ficado muito claro, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na questão número 3, que tem lá na página 134. Você quer fazer a pergunta? Vamos lá. Qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal de uma pessoa é considerada violência. Letra A, física. Olha lá. Letra A, física, violência física. Será que é disso que ela está falando? Violência psicológica, violência verbal, violência integral ou violência simbólica. Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal. Veja bem, quando a gente vai fazer as soluções da área de humanas e quando essas perguntas elas estão baseadas em formatos de vestibulares, né, como perguntas parecidas com a que a gente encontra no Enem, a gente tem que prestar muita atenção na forma que está escrito, que está na interpretação, né? Então, olha só, quando fala de conduta que ofende a integridade da pessoa, realmente todas essas aqui acabam afetando, mas ela está deixando específico a corporal. Então, vamos lá. Física. Sim, é uma violência física. Mas veja só, eu não vou logo colocar um xizinho na letra A, porque de repente outras alternativas podem me fazer sentido também. Psicológica? Não, psicológica a gente descarta por quê? Porque está falando de corporal. Verbal, a mesma coisa. Saúde corporal. A violência integral, confesso para vocês que quando eu vi essa primeira pergunta, eu tive que procurar na internet o que é violência integral. Não existe essa forma da gente poder falar sobre a violência. A violência integral seria a violência que afeta tudo, afeta o corpo, afeta o psicológico, afeta absolutamente tudo, né? E a violência simbólica. Tem uma aula bem legal, está disponível aí, né, que a gente passou pela Rede Minas, está disponível aí no YouTube, você pode dar uma olhada lá, que eu explico muito bem uma aula bem bacana sobre violência simbólica. E a gente vai ver que a violência simbólica, ela não está ligada a essa violência corporal. Então, essa é uma pergunta muito simples, né? Basta você prestar muita atenção no que você está lendo, presta atenção em todas as palavrinhas ali, que você vai conseguir responder essa questão fácil, né? Alternativa A. Fácil essa, né? Fácil essa. Bom, aqui tem a questão 1 da página 133, lá do PET, está usando essa charge aqui, né? Esse desenho aqui, que mostra, né, uma pessoa entrevistando um morador. E o morador responde o seguinte: se você chamar aquilo de prédio, então eu tenho um apartamento e sou da classe média, ok? Então a primeira coisa, é bacana a gente ter charges, porque a charge ela coloca um contexto muito visual para a gente. Ela dá boas dicas do que a gente vai ter que responder. Vamos dar uma olhada, então, na pergunta, Daniela? A estrutura social é um tema presente nos estudos sociológicos. Com base na charge, é correto afirmar que... Bom, vamos dar uma olhada nas alternativas. E aí, olha, a desigualdade social fundamenta-se na habitação. Ok, isso faz até um certo sentido.
pois a obtenção de outros elementos de sobrevivência depende exclusivamente, e aqui eu grifei a palavra exclusivamente. Por quê? Eu já falei isso em uma das aulas. Quando a gente trata de ciências humanas, e isso serve para a sociologia, isso serve para a filosofia, serve para a história, serve também para a geografia. Quando a gente encontra uma alternativa escrito sempre, exclusivamente, a gente vai ver, opa, tem grandes chances aí de estar errado. Então, quando eu encontro essa palavrinha, eu já, opa, vou dar uma parada aqui. E o que está dizendo essa alternativa? De que a desigualdade social está na habitação e no resto todo mundo consegue tranquilamente resolver os seus problemas. E a gente sabe que não é assim, né? A alternativa B, né? Os movimentos sociais funcionam como mecanismos que incentivam a criação de espaços sociais. Ok, até aí também está fazendo sentido, mas olha lá no final. A exemplo do apresentado na charge. E aí você vai dar uma olhada lá na charge e você vai ver que não é bem isso que está falando, né? Olha lá, a charge está dizendo aqui que incentiva a criação de espaços sociais. Espaços sociais não é isso, aqui ela é uma condição de moradia precária, ok? A C, que é a estratificação da sociedade brasileira dividida em classes sociais, beleza? Beleza. Que são determinadas por condições econômicas e sociais de vida. Eu não vi problema nisso daí, não. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui na alternativa D. O morador de uma das casas da charge compara sua residência com a de uma classe social superior. Esse fato o deixa satisfeito. Vamos dar uma olhada lá? Opa, peraí. Olha a cara de satisfeito dele, está vendo alguma cara de satisfeito aí? Então, essa é uma alternativa que a gente vai também desconsiderar. E a alternativa E, a classe média no Brasil é caracterizada por possuir grande acúmulo de dinheiro. A classe média tem grande acúmulo de dinheiro? Será? Que torna uma estrutura social frágil se comparada a outras organizações sociais. Obviamente que isso não faz sentido, né? A classe média ela não tem essa acumulação toda de dinheiro, né? Então a gente vai ficar com qual alternativa? Aquela que fez mais sentido, aquilo que a gente não viu problema nenhum. A alternativa C, ela está correta, tá? Ok. Essa daqui, olha, quer ler a pergunta? Vamos. Essa pergunta é a questão 1, ela está na página 140 do seu PET. Sobre violência e criminalidade no Brasil, assinale a alternativa correta. Bom, vamos dar uma primeira, então, na primeira alternativa. Alternativa A. As políticas repressivas contra o crime organizado são suficientes para erradicar a violência e a insegurança nas cidades. O que vocês acham? Você acha que somente políticas repressivas é o suficiente? Vamos lá. Em uma das aulas, né, você vai encontrar, na nossa aula, você vai encontrar que eu falei sobre a questão da anomia. O que viria a ser a isso? É que quando a sociedade acaba adoecendo, a gente acaba tendo alguns problemas, e dentro desses problemas pode surgir a violência, né? E aí, qual que é a maneira que a gente vai tratar a violência? Se a gente trata a violência simplesmente através de leis e polícia, muitas vezes a gente não vai tratar o quê? A causa do problema. E se a gente não trata a causa do problema, o que isso vai acontecer? Eu posso prender um monte de gente. Eu posso ter uma polícia extremamente armada. Mas a causa do problema ali, onde está vazando o problema, vai continuar tendo aquele vazamento. Então a gente precisa sanar os problemas na causa. E as políticas repressivas contra o crime organizado não é suficiente para erradicar, ok? A alternativa B são as altas taxas de violência e de homicídios contra jovens, ok? Em situação de pobreza, jovens pobres, têm sido revertidas com eficácia do sistema prisional. Gente, o que vocês acham? Vocês acham que a violência contra jovens não está acontecendo?
Ou será que porque aqui está dizendo que tem sido revertido com eficácia. Se ele está dizendo que tem sido revertido com eficácia, quer dizer que não está acontecendo mais. Não está acontecendo mais. Então, você acha que isso é uma das alternativas? Provavelmente não. Olha só, a gente tem aqui ainda a alternativa C, falando assim: as desigualdades e assimetrias nas relações sociais, a discriminação e o racismo são fatores que acentuam a violência no Brasil. Na aula eu deixei bem claro lá, falando que uma das condições que faz com que a violência aumente é a desigualdade. Okay? A gente sabe, na sociologia, a gente sabe que toda vez que aumenta a desigualdade, a violência também vai aumentar. Isso é certeiro. A gente sabe disso. Quando a gente começa a perceber um grande número de desemprego, a gente começa a perceber, também a gente consegue afirmar com certeza que futuramente a gente também vai ter aumento de violência. Mas eu lembro também que eu deixei bem claro na aula que não é uma coisa igualzinha. Não é, aumentou a desigualdade X, a violência vai aumentar X igual. Não, as coisas não são tão simples assim. Quando a gente estuda a sociedade, a gente percebe justamente isso. É extremamente complicado a gente resolver nossos problemas, porque os problemas sociais são extremamente complexos. Mas veja só, aqui está dizendo então, olha, são fatores que acentuam, ou seja, a desigualdade, o racismo. Isso acentua a criminalidade. Ela não é simples a única causa, ok? Depois a gente tem a alternativa D, o rigor punitivo das agências oficiais no combate à criminalidade impede o surgimento de justiceiros e milícias. O que vocês acham? A gente não tem justiceiros por aí? A gente não tem milícias por aí? Você acha que simplesmente o rigor punitivo vai fazer com que isso deixe de existir? Ou eles vão se adaptar, ou vão fazer de formas diferentes, vão se constituir de maneira diferente? O que essa questão, então, está tentando deixar claro para a gente é que se a gente quer diminuir a violência que existe na nossa sociedade, a nossa sociedade vive hoje uma violência que a gente chama epidêmica, né? Nós temos aí números muito gigantescos de assassinatos, de roubos, de furtos, de estupros e por aí vai. A gente tem que diminuir o quê? As desigualdades. Diminuindo as desigualdades, a gente vai encontrar algumas soluções possíveis, tá bom? Agora, tem essa questão aqui, Daniela. Vamos lá. Essa está na página 140 do seu PET. De acordo com os estudiosos da temática direitos humanos, o problema da criminalidade praticada por adolescentes que impacta a segurança pública da sociedade brasileira pode ser solucionado com a adoção da seguinte medida. Olha lá, gente. Então, a gente está falando de criminalidade praticada por adolescentes, ok? Ok. Então, lembrando aqui, né, essas são as alternativas, e ali em cima eu coloquei os temas, né, que acabam chamando a atenção da gente na questão: criminalidade, adolescência e solução. É isso que a gente tem que encontrar. Gente, eu sei que é muito usual com que as pessoas, na hora que vê as alternativas, eu vou marcar a alternativa maior. Deve ser a que está certa. Gente, dentro das ciências humanas, assim, às vezes a alternativa maior é justamente aquela que tem aquelas palavrinhas ali que acabam confundindo a gente. Essa questão, ela pode ser essa alternativa pode ser grande, mas se tiver, por exemplo, exclusivamente, talvez a gente encontre problemas nela. Mas vamos dar uma olhada nas alternativas. A gente precisa resolver criminalidade na adolescência, ok? Aumento do policiamento nas vilas e nos aglomerados. Parece uma alternativa boa, mas a violência da adolescência só se dá em vilas e aglomerados? Será que não acontece em outros lugares da cidade? É só gente pobre que está envolvido com criminalidade, com violência? Construção de presídios de segurança máxima. A adolescência vai para presídio? Qual que é o sentido de fazer isso se o adolescente não vai para presídio, muito menos para presídio de segurança máxima? Alternativa C.
implementação de políticas públicas voltadas para a efetivação de direitos individuais. Está começando a fazer sentido. Direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais e culturais que sejam capazes de intervir nas diversas situações de vulnerabilidade que acometem grande parte dos adolescentes brasileiros. Olha só, o que essa alternativa está dizendo? Que boa parte dos adolescentes brasileiros eles são vulneráveis porque o que acometem eles? Uma grande desigualdade, uma grande dificuldade de ter acesso a oportunidades. Ok? Eu não vi problema nenhum nessa alternativa, mas vamos dar uma olhada na última ali, que é redução da maioridade penal. Não existe até hoje nenhum tipo de estudo, de conhecimento científico que mostre que se você diminuir a maioridade penal, você também vai acabar ou diminuir com a violência dos adolescentes. Mesmo porque a gente precisa, então, começar a discutir, ok, eu diminuo de 18 para 16, mas os meninos e meninas de 14 anos não se envolvem em criminalidade? Então eu vou diminuir para 14, ok, mas os meninos de 12, 13 anos também não vão cometer, não vão estar envolvidos com a criminalidade? Então, a redução da maioridade penal, ela não se configura, então, como uma das soluções propostas pelas pessoas que estudam a temática de direitos humanos. Então, eu vou aqui colocar o meu xizinho na alternativa C, ok? E aqui é o seguinte, aqui na verdade é uma atividade, viu, Daniela? Não é uma pergunta, então eu queria só conversar um pouquinho com vocês sobre essa atividade. Você vai lá na página 150, tem essa charge aqui, que eu não vou ler ela inteira, mas o que ela demonstra, né? Ela está falando o seguinte, está falando sobre sexting, que é baseado em uma junção de palavras oriundas dos radicais sex e ting, sufixo de testing. Exatamente por essa origem histórica de sexo por mensagem de texto. O sexting é uma prática constante entre os e as adolescentes do ensino médio, mas que pode ser motivo de muito estresse. Dá uma lidinha com calma nessa charge aqui, porque a história é mais ou menos o seguinte, é uma menina que ela percebe que ela mandou as fotos, né, algumas fotos para o namorado, e aí ela fica preocupada com o que pode vir a acontecer com essas fotos no futuro. E aí ela vai procurar o namorado pedindo para apagar todas aquelas fotos que ela demonstrou, que ela passou para ele. E aí tem a questão, a alternativa, né? Vamos lá. Com base na nossa aula sobre cyberbullying, faça um comentário de no mínimo 5 linhas sobre a charge acima. Para isso, observe todos os perigos e consequências que essa prática pode causar na vida das pessoas. Tente observar se há um gênero específico, masculino ou feminino, que mais sofra com essa situação. Discorra ao longo da sua dissertação, apontando o porquê de você achar isso. Então, gente, quem que vocês acham que sofre mais com esse tipo de exposição? Está perguntando aqui se há um gênero específico. Você acha que é mais as meninas que sofrem com esse tipo de exposição ou mais os meninos? Por quê? Quais são os perigos e consequências? Eu sei que é muito comum, né? A gente, quando alguém diz assim para a gente que nos ama, é muito comum que a gente perceba, que a gente ache, né, que a gente pode confiar, e aí a gente acaba confiando demais. Inclusive, essas imagens aí que, com o intuito de querer agradar aquela pessoa que diz que nos ama, que se importa com a gente pode ter um problema muito grave de exposição, tá? Então, é isso que vocês têm que eu espero que vocês escrevam nessa alternativa, né? Que vocês discorram qual é o gênero, quem sofre mais, é menino ou menina? Coloque aí as suas ideias sobre isso. Ok. Gente, então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.